A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Amém. Amado Deus, graças te rendemos porque vens e falas conosco através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de salvação, palavra de vida eterna, que nós te rogamos, acrescenta ao nosso coração. Com o poder do teu Santo Espírito, dá-nos fé para acolher a tua palavra e sabedoria para compreender o que tu queres nos dizer nesta noite. Humildemente te peço que sobre mim derrames o teu Santo Espírito, coloques a tua palavra em minha boca e conduza-me para que eu a transmita de forma pura e reta, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele faz parte de um grupo maior de perícopes que narram uma caminhada de Jesus com seus discípulos em direção a Jerusalém. No capítulo anterior diz que Jesus teve no seu coração o desejo de ir a Jerusalém e foi firmemente decidido, mesmo sabendo tudo o que o aguardava em Jerusalém. E nesta caminhada com seus discípulos muitas coisas acontecem, muitas situações são vivenciadas. E diz o nosso texto que num determinado momento, um fariseu, um mestre da lei, uma pessoa que conhecia os 5 livros da lei, o Pentateuco, os primeiros livros da Sagrada Escritura, ele se dirige a Jesus e deseja questioná-lo com um objetivo: encontrar em Jesus alguma prova que pudesse ser usada contra ele mesmo. E então esse fariseu faz uma pergunta que parece ser de alguém que quer viver a sua santidade. Mas a gente já percebe na própria pergunta a ironia e a hipocrisia. Porque ele é um mestre da lei, ele é doutor. E ele chega para o leigo e diz: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus usa uma pedagogia que é dos próprios mestres da lei. Ele responde com uma outra pergunta: o que as Escrituras Sagradas dizem? Mas aí vem a questão: e como você entende o que elas dizem? Como você interpreta? Como você lê? E aí o mestre da lei cita 2 versículos, um de Deuteronômio 6 e um de Levítico 19. Primeiro, amarás a teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. E o segundo, amarás a teu Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é uma novidade, isso já estava lá no Antigo Testamento. O fariseu não inventou isso. O interessante é perceber que o fariseu de fato conhecia a Sagrada Escritura, e ele consegue trazer na sua resposta a essência
das Sagradas Letras. Tanto que Jesus diz: respondeste bem. Tá certo? Diz Jesus. Só que Jesus vai além. Porque na verdade, o fariseu queria fazer um debate teológico. E Jesus pega a resposta do fariseu e leva a conversa para a questão prática. Ele diz: então, respondeste bem, a tua resposta certa, vai, faça isso e você viverá. Em outras palavras, Jesus diz: você sabe, só te falta uma coisa: colocar em prática. Nós sabemos o que devemos fazer, só nos falta uma coisa: colocar em prática. Só que aí o fariseu ficou em maus lençóis, e ele precisava se desculpar. Ele precisava, diz o nosso texto, querendo se desculpar, sair bem na história. E aí o que ele faz? Ele simplesmente pergunta: mas quem é, afinal de contas, esse meu próximo? E essa pergunta não acontece por acaso, porque havia entre os religiosos da época uma discussão muito séria sobre o limite do alcance deste amor ao próximo. E assim tinham grupos que diziam: não, só os judeus devem ser amados, os outros rejeitados. Alguns chegavam ao cúmulo de dizer: não, dá para até incluir o pessoal da diáspora, mas os ímpios jamais. E essa discussão entre os religiosos da época, o fariseu coloca no colo de Jesus quando diz: mas quem é o meu próximo? Ele quer ver como Jesus limita a prática do amor. E a resposta de Jesus, ela acaba com a gente. Jesus diz: olha, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Imaginemos 27 quilômetros de uma estrada estreitinha, pedregosa, num morro. Lugar próprio para ser assaltado, vocês não acham? Pois foi o que aconteceu. Esse homem caiu nas mãos dos salteadores, fez aquilo que os polícias dizem que a gente não deve fazer, reagiu, e por isso foi deixado na beira do caminho quase morto, de tanto que foi espancado. E aí que vem a questão. Passava pelo mesmo caminho um sacerdote, um pastor, um diácono, um padre, um reverendo, uma irmã, um sacerdote do templo. Ele tinha vencido o seu serviço no templo e estava indo para casa. E diz Jesus, vendo o homem, ele simplesmente passou. Não diz porquê, não diz quais as razões, mas ele simplesmente foi embora. De semelhante modo, passava pelo mesmo lugar um levita, o pessoal da música do templo. Outra pessoa religiosa que colocava o dom da música. Os levitas eram os músicos a serviço da igreja. Pois o levita fez o quê? A mesma coisa. Seguiu o seu caminho. E aí que vem a questão que nos desacomoda.
ou que nos incomoda. A gente poderia imaginar, bom, um sacerdote, alguém do grupo de louvor, o próximo deve ser um leigo, né, da igreja. O que Jesus faz? O próximo é um samaritano. E aí tem um dilema, porque os judeus e os samaritanos, eles tinham um problema seríssimo. Eles se odiavam mortalmente. Até porque anos antes os samaritanos tinham invadido o templo, difamado o templo jogando ossos. E a relação deles era impossível. E aí Jesus diz, pois vinha um samaritano e ele vendo o homem parou. Ele não só parou, ele acudiu aquele homem. Ele derramou azeite nas suas feridas e cuidou delas. Não bastando, ele colocou sobre o seu próprio animal e seguiu o caminho a pé. O deixou numa hospedaria, cuidou dele a noite inteira. Não bastando, no dia seguinte, ele deixou dinheiro e dizendo, olha, cuida desse homem, é o dono do hospedeiro. E se algo faltar, depois eu pago. E aí Jesus termina com algo maravilhoso, dizendo, quem foi, na tua opinião, o próximo daquele homem? Percebem que de novo Jesus inverte. O homem pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus diz, de quem você está sendo próximo? E essa é a pergunta que nos incomoda nessa noite. De quem nós estamos sendo próximos? O fariseu, de novo, não tem outra alternativa, né? E vocês percebem como era grande o ódio, que ele não diz o samaritano. Ele diz o que usou de misericórdia. E Jesus termina dizendo, pois vá e faça a mesma coisa. Que de uma maneira muito simples significa, seja o próximo, a próxima de quem precisa. A fé não nos permite ser indiferente. Não nos permite. A fé não é um sentimento. Se eu quero me emocionar, eu não vou na missa, eu não vou no culto. Eu vou assistir um filme triste. Se eu quero me divertir, eu vou num show, eu vou numa praça, não vou na igreja. Se eu vou na igreja, eu vou para ter comunhão íntima com Deus. Eu vou para buscar, acolher e estudar a sua palavra, por ela e pelo sacramento ser alimentado na minha fé. Ter comunhão com Deus, com irmãos e irmãs. E sabendo-me amado por Deus, eu vivo exercendo o amor ao meu irmão, à minha irmã. E isso tem a ver com o reino dos céus. Em Mateus 25, Jesus diz isso claramente, né? Quando chegar o dia, o Senhor vai separar
e vai dizer: vinde, entrai no reino, vocês que quando eu tive sede me deram de beber, quando eu tive fome me deram de comer, quando eu estava sem roupa me vestiram, estava doente e foram me visitar, estava preso e me visitaste. É disso que fala o nosso texto. E nós muitas vezes fazemos como o fariseu. Queremos arrumar caminhos para desviar, né? Na verdade, isso já faz parte do nosso ser, da humanidade, desde o início. Adão e Eva fizeram isso. Quando eles foram pegos em falta, que Deus cobra Adão, o que Adão diz? Foi a mulher. O que a mulher diz? Foi a cobra. A gente fica empurrando a responsabilidade para os outros. E a gente também faz isso em relação à prática do amor, da justiça, da verdade. O mandamento diz: não mentirás, não dirás falso testemunho, não minta, depende da tradução. Mas a gente fica compartilhando mentiras na internet. Ah, mas a culpa não é minha, eu não sabia que não era verdade. De quem eu estou sendo próximo? Antes o irmão me perguntou de onde que eu era, se eu era daqui mesmo. Eu disse: não, eu sou do Rio Grande do Sul, e como gaúcho eu não posso deixar de lembrar dos nossos irmãos e irmãs que estão lá. Nós estamos sendo próximos daquelas pessoas. Lembrando Mateus 25, lá tem pessoas sem casa, lá tem pessoas passando fome, lá tem pessoas passando sede, sem roupa. Temperatura na noite passada chegou a 0 graus em alguns lugares e eles estão dormindo no chão. Isso me incomoda? Deveria me incomodar. Porque se não me incomoda, algo está errado no meu ser cristão. Mas a gente não precisa de uma catástrofe. Isso acontece nas nossas ruas, na porta de nossas casas, nos sinais. E aí nós voltamos ao início do nosso texto. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas não fazemos. E Jesus no Evangelho nesta noite nos desaloja dizendo: vai e faze tu também. Não espera pelo outro. Seja o próximo, seja a próxima de quem precisa. Nós precisamos parar de transferir a responsabilidade. Isso dentro da nossa casa, isso na nossa comunidade, na nossa sociedade. E precisamos assumir as nossas responsabilidades. E nesse sentido, falando de amor, eu não posso deixar de lembrar que amar a Deus e as pessoas significa também cuidar da sua criação. E por que eu não posso deixar de fazer isso? Porque nós não podemos mais agir e aceitar que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul 2 semanas atrás e que vai durar ainda mais semanas, meses talvez, e pessoas lá para reconstruir
vão levar anos. A gente não pode agir como se isso fosse algo natural. Acontece. Não é verdade. E o que mais me entristece é ouvir pessoas dizendo: ah, mas já está escrito na Bíblia que isso ia acontecer. Hipocrisia de novo. De novo nós estamos transferindo a responsabilidade que é nossa para Deus. Isso é responsabilidade nossa, fomos nós que causamos isso. E mesmo vendo tudo isso acontecer, o que vai ser diferente daqui para frente? Vamos olhar algumas situações para trás. Deus está nos dando sinais. Em 2013 eu atuava em Colatina e a gente enfrentou aquela grande enchente no estado todo. Eu não pude celebrar culto de Natal porque não conseguia chegar nos lugares, não tinha estrada, não tinha pontes. O que mudou depois daquilo? Qual a ação foi colocada em prática para evitar que aquilo aconteça de novo? Alguém pode citar uma? Nada. Na sequência, 15, 16, veio a grande estiagem. E aí o pessoal se deu conta que ter um sistema de irrigação de última geração não adianta nada se não tiver água. Eu digo, agora nós vamos aprender a fazer uso racional da água. Doce ilusão. Mudou alguma coisa? Nada. O rompimento da barragem da Samarco em 2015, né? Mudou alguma coisa no cuidado com a natureza e a mineração? Nada, tanto que em 2019 rompeu mais uma e foi pior. Aí veio a pandemia. Eu digo, agora sim, depois dessa, se nós não aprendemos, nós não aprendemos mais. Mudou alguma coisa? Não. Em alguns municípios que agora lá estão sendo atingidos, antes nós tivemos aqui no nosso estado, né? Anchieta, né? No ano passado. Mas também lá na região, no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, tem cidades lá que é a terceira enchente em um ano. E eu me pergunto, vai mudar alguma coisa? A sorte é que nós não somos Deus, né? O ser humano bem que tentou ser igual a Deus, mas nós não somos, graças a Deus. Porque, eu não sei vocês, mas se eu fosse Deus, eu já tinha desistido da humanidade há muito tempo. Mas o nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de amor. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor que Ele revelou em Jesus Cristo, nós somos chamados e chamadas a viver nas nossas relações. Jesus diz isso: amem como eu vos amei. O amor de Jesus não é egoísta, que quer para si.
Pelo contrário, o amor de Jesus é o amor que se doa a outra pessoa. Que este amor esteja no nosso coração. Que este amor se manifeste nas nossas atitudes. E se a nossa tentação seja: mas pastor, o que eu posso fazer? Aquilo que está ao teu alcance. Eu não posso sair daqui lá no Rio Grande do Sul ajudar lá, mas eu posso fazer uma doação. Ah, mas eu não tenho quase nada. A viúva pobre deu 2 centavos. E Jesus disse: foi a maior oferta. O que você pode fazer é o que importa. E o que você faz. Porque o que você faz a diferença. Que Deus faça de nós instrumentos do seu reino. Um reino de paz, um reino de justiça, mas acima de tudo, um reino de amor. Que a paz de Deus, que excede a nossa compreensão humana, guarde nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Amém.